Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas exposições em 1 Coríntios. A gente está tratando acerca dessa série, Chamados para Serem Santos. E hoje a gente vai expor, se der tempo, todo o capítulo 2, tá bom? Então, é o nosso desafio, se não der tempo eu encurto aqui um pouco. Mas eu quero falar sobre Vocês têm a mente de Cristo. Esse é o título da nossa mensagem. Vocês têm a mente de Cristo. Vamos ler então o capítulo 2 de 1 Coríntios. Diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, nem no poder, mas no poder de Deus, melhor dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, pelo teu Espírito, nos conduza agora à alegria através da exposição dessa palavra. Que exultemos, que adoremos através do sermão, ó Pai. Que não seja um momento passivo, mas ativo, e que o Senhor aplique às nossas vidas a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus e este crucificado. Que nós tenhamos no Evangelho, ó Pai, todo o propósito, significado, identidade de vida, e que nós tenhamos a mente de Cristo cultivada cada vez mais, para discernirmos todas as coisas, não como convém o nosso espírito, não como convém a nossa carne pecadora, mas como convém a Ti, ó Pai. Nos conforma a Tua palavra, nos conforma ao caráter de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, como nós temos visto até aqui na nossa série, Paulo tem tratado conflitos na igreja de Corinto. E ele começa tratando desses problemas, chamando a igreja para corresponder ao chamado que ela tem. Olha, vocês são santos, então também sejam santos. Vocês foram santificados, então andem como pessoas santificadas. Depois disso, ele vai expor que as divisões na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, elas são todas infundadas, e eles estão fazendo isso porque replicam a mentalidade humana. A mentalidade da cultura deles era uma mentalidade de vanglória pessoal, de se identificar com pessoas para se dividir, e ele diz, não, vocês não estão entendendo direito o Evangelho.
para que vocês não tenham divisão e para que vocês percebam que as divisões de vocês são infundadas, vocês têm que olhar para Jesus, vocês têm que olhar para o Evangelho de Jesus, vocês têm que olhar para a obra de Jesus. E aí ele vai finalizar, que foi a última parte que nós vemos, vocês têm que olhar para a maneira que a salvação operou no meio de vocês, e ela foi por graça. Paulo lembra no nosso último texto que eles foram salvos independentemente da posição intelectual deles, porque não foram muitos sábios chamados. Vocês foram salvos independentemente da posição de poder de vocês, porque não foram muitos os poderosos chamados. Vocês foram salvos não por causa da riqueza de vocês, porque não foram muitos os nobres chamados. Vocês foram chamados pela graça, por intermédio da pregação de Cristo. Isso iguala todos vocês. Nenhum de vocês foi chamado por um status pessoal, mas todos foram chamados pela graça, e essa graça mediante o Evangelho de Jesus. Independentemente de que vocês sejam, de quais qualidades vocês tenham, nada de inerente de vocês foi um meio pelo qual Deus usou para chamar, mas foi a palavra pregada. É isso que salva o homem, amém? Paulo então vai mostrar que esse Cristo pregado, ele é para todos os crentes, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso toda glória acerca de quem nós somos, acerca do que foi operado em nós para a salvação, pertence a Deus, pertence a Cristo Jesus, a Ele toda glória. E Paulo então vai aqui nesse texto desenvolver sobre a pregação. Agora ele vai falar qual foi a qualidade da pregação que ele trouxe. Porque se ele diz, olha, vocês alcançaram a graça, foram alcançados pela graça mediante a pregação, os coríntios poderiam pensar, que pregação é essa? Para eu me vangloriar nela. E agora Paulo vai chamá-los a mostrar, olha, a pregação que eu fiz foi essa daqui. Prestem atenção como que ela acontece. Então Paulo, no primeiro ponto aqui, numa primeira parte, nós podemos perceber, Paulo explicando o tipo ou a qualidade da pregação que ele usou no meio dos coríntios, ali de Corinto, né, ou dos coríntios, do versículo de 1 a 5, vai ser a nossa primeira parte. Então vamos lá, o que Paulo fez quando estava no meio dos coríntios? Dos coríntios, Corinto é a cidade, né? O que Paulo fez quando estava lá? Olha o versículo 1, capítulo 2. Irmãos, quando eu fui até vocês, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Aqui Paulo já diz o que é que ele fez quando estava naquele período em Corinto. Ele não só fabricou, ele não só tendas, né, ele não só trabalhou, ele não ficou só dando bom testemunho, ele não ficou só esperando que Deus enviasse novos missionários, ele não ficou só financiando a obra de Deus com o fruto do trabalho dele, ele não ficou fazendo somente essas coisas. A questão primordial que Paulo fez aqui no meio dos coríntios, ele está dizendo, eu estive anunciando o testemunho, eu estive anunciando o mistério de Deus. O método de Paulo era a exposição. Se vocês verem Atos 17, quando ele está lá na cidade de Tessalônica, você vai ver que ele esteve expondo a palavra de Deus. Vamos para lá? Vamos para Atos 17, para isso não ficar só na nossa mente de forma abstrata. Atos 17, versículos 2 e 3. Paulo aqui está na Tessalônica. Atos 17. Versículo 2 diz assim: segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras. Então, é maravilhoso, quando na pregação, né? Quando você está ouvindo o sermão, e o que se escuta é passagem de páginas. É isso que Paulo fez, ele esteve lá na sinagoga, expondo, examinando com aqueles irmãos as Escrituras. Olha o versículo 3, como que era o sermão de Paulo? Explicando e demonstrando que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia, este Jesus que eu vos anuncio é Cristo. Quando ele chega em Atenas, uma cidade extremamente intelectualizada, o que é que ele faz agora? Ele vai arrazoar acerca de tratados filosóficos? Não, ele vai pregar Cristo. Olha comigo aí o versículo 18, no capítulo 17 ainda. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que este falador quer dizer?
E outros diziam, presta atenção agora, olha a caracterização de Paulo, parece ser propagador, ou seja, Paulo era um homem que vivia falando sobre Jesus, expondo sobre quem é Jesus. E aí continua, de deuses estranhos, porque eles estão aqui ridicularizando Paulo. Aí diz a explicação de Lucas aqui, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Quando ele chega em Corinto, muda? Não muda, o método de Paulo é o mesmo. Capítulo 18 aqui é Paulo em Corinto, e você vai ver aí no versículo 4, ele debatia, capítulo 18, ele debatia todos os sábados na sinagoga, e convencia judeus e gentios. Olha o versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, chegaram a Corinto, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém? Amém? A pregação da palavra, ela tem que ser não aquilo que o pregador imagina que é. Ela tem que ser uma conferência, tem que estar de acordo, tem que estar fundamentada e tem que ser exposta conforme a palavra de Deus. Paulo fez isso no meio dos judeus, Paulo fez isso no meio dos gentios. Então, independentemente da contextualização que ele, porventura, fizesse, sempre a palavra que ele usava estava baseado nas Escrituras. No final a gente vai falar melhor sobre isso. Mas aqui então, quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz assim, eu estive entre vocês anunciando o mistério de Deus, talvez o teu texto aí tenha, anunciando o quê? Diz aí o que é que tem? O testemunho. E aqui é um termo disputado, porque as duas palavras no grego, mistério e testemunho, são muito parecidas. Então, alguns tradutores vão optar pela opção, vão escolher a opção aí, mistério. Outros vão escolher a opção testemunho. As duas palavras têm força dentro do contexto, já que é disputado, quando a gente pega os manuscritos, existe uma dificuldade de descobrir qual a palavra é ao certo, vamos olhar para o contexto. E no contexto as duas palavras cabem. Porque Paulo, quando ele continua o capítulo 2, ele vai usar o termo mistério lá na frente. Você vai ver aí que ele utiliza essa palavra lá no versículo 7. Ele diz assim, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus. Quando a gente vai lá para o capítulo 18 de Atos, Lucas diz que ele estava lá testemunhando acerca de Jesus. Então, independentemente da palavra, o cerne da aplicação aqui que o apóstolo Paulo faz, é que ele esteve no meio dos coríntios, fazendo o quê? Anunciando o mistério ou o testemunho que a gente sabe o que é. Quando a gente lê o Novo Testamento, toda vida que se refere, ou na maioria das vezes que se refere ao testemunho do Evangelho, ou ao mistério do Evangelho, está falando sobre as notícias, as boas novas acerca da obra e da pessoa de Jesus Cristo em nos salvar. Está falando da redenção que Deus opera através da crucificação de Jesus. Amém? É isso que Paulo está anunciando. Ele está anunciando as boas notícias de salvação dos pecadores através de Jesus Cristo e este crucificado. Então, nesse trecho, a gente percebe isso. Paulo dizendo, olha, eu estive entre vocês pregando. Isso é interessante, porque o que é que nós queremos das pessoas que estão entre a gente para nos guiar? Existem várias exigências, já falei para vocês, ser um novo pastor sempre é ruim, porque tem que não pode ter os defeitos do anterior, tem que ter todas as qualidades que o anterior não tinha. Quando chega alguém novo, fica cheio de expectativa, o que será que ele vai fazer no ministério A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, não acaba. A esposa do pastor ainda é pior. As exigências não acabam. Mas Paulo está dizendo, olha, quando eu estive no meio de vocês, eu estive constantemente anunciando a palavra de Deus. E isso era bom para esses coríntios. Mas existe algo acerca do tipo de pregação que Paulo não fez. No versículo 1 ele já deixa bem claro, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. No versículo 4 ele vai continuar, ele diz assim, eu também não fiz isso, a minha linguagem e pregação não consistiram. E aqui, você percebe ainda, a gente falou que Paulo estava expondo, No versículo 4 ele diz como é que ele estava expondo. Com linguagem e com pregação. Com argumentos e com sermões, amém? Mas olha o que é que não tinha nesses sermões. Não consistiram em palavras persuasivas de
Sabedoria. Então aqui a gente já pode pegar uma coisa, meus irmãos. O foco primário de Paulo na pregação era o conteúdo e não o estilo. A estilística, o método, a homilia, a forma como se anuncia, era serva do conteúdo. Ou seja, a preocupação de Paulo não era falar como os filósofos falavam, apesar de quando ele está lá em Atenas, ele usar teores filosóficos nas argumentações. Mas Paulo está dizendo, uma coisa que o pregador não abre mão e que a igreja tem que aprender a não abrir mão, é que a exposição da palavra de Deus aos domingos, nas quartas-feiras, nos estudos bíblicos, seja fundamentada em expor Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o foco primário, é a pessoa de Jesus, são as obras de Jesus, esse é o foco do ensino. Olha, o meu foco não foi a sabedoria humana, não foi a eloquência, não foi a retórica que vocês tanto prezam, foi o conteúdo. E o conteúdo é Jesus. Porque quando a gente vai lá para Timóteo, Paulo vai falar de falsos pregadores que eles falam, e é bonito e é maravilhoso, mas as pessoas nada aprendem. O discurso é sofisticado, mas o conteúdo, tu sai de lá falando assim, caramba, que legal, que massa, como essa pessoa é inteligente. E aí pergunta, o que foi que você aprendeu? Nada, é mesmo, né? Só eram palavras bonitas. Não tinha tutano, como diz o cearense. E olha que Paulo podia fazer isso. Paulo é natural de Tarso. Tarso era uma cidade que disputava com Atenas e com Corinto, acerca da qualidade filosófica. Paulo de Tarso carregava um rastro de intelectualidade. E ele está dizendo, eu não usei nada disso. Preguei Cristo. Entrando no foco então de como foi que ele fez isso. A gente vai ver aqui no versículo 2. Como foi que Paulo fez então essa pregação? Pois resolvi nada saber entre vós, versículo 2, a não ser Cristo e este crucificado. É lindo, né, esse versículo? Eu amo esse versículo. Carrego no meu peito, assim. A gente sempre fala, né? O missionário sempre tem que ter um texto. Por que você é missionário? O grupo missionário aqui da igreja tem que ter um texto base, um texto fundamental, porque é ele que vai reorganizar o seu coração quando você quiser desistir. Para mim, isso aqui é muito forte. Estive entre vocês anunciando, resolvi nada saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Eu posso envelhecer, eu posso ir embora, eu posso morrer, pode acontecer o que quiser comigo. O que Deus quiser, né? Mas, uma preocupação que eu tenho particularmente é essa. Eu tenho que sair daquela igreja e as pessoas dizerem assim, ó, ele não fez saber outra coisa aqui no nosso meio, senão a Cristo e este crucificado. E Paulo está dizendo, olha, essa é a preocupação da minha pregação com vocês. Eu não quis deixar que vocês soubessem outra coisa. E como foi que ele fez isso? Veja que ele vai falar aqui no versículo 3, eu estive com vocês em fraqueza, em temor e grande tremor. Amém? E aí ele vai finalizar, como foi que ele pregou? Ele pregou um conteúdo que é Cristo, ele pregou selecionando esse conteúdo essencial, Cristo e crucificado. Ele falou que foi em fraqueza, em temor, em grande tremor, mas ele vai falar mais. Olha o versículo 4, o finalzinho. Mas em demonstração do poder do Espírito. Talvez na sua tradução tenha assim, poder e Espírito, ou Espírito e poder, mas são semelhantes, tá certo? Então, olha o que Paulo está falando para a gente, meus irmãos, está falando para aquela igreja, mas está falando para a gente. Imagine que você ganhou um presente maravilhoso, pacote lindo, o laço, fantástico, aí quando você abre não tem nada dentro. Paulo está chocando os coríntios. Vocês se preocupam em receber um presente, que a embalagem é maravilhosa, mas o conteúdo é vazio. Mas quando eu estive entre vocês, foi o contrário. A minha lógica não era a lógica de vocês, ó Coríntios. A minha lógica era de que dentro de um pacote, que pode carregar sim uma boa eloquência, pode carregar sim um bom discurso, uma boa concordância verbal, um bom sermão bonito, é maravilhoso, mas o mais importante é o conteúdo. Quando vocês abrem esse pacote, lá dentro tem Cristo. A lógica de Paulo é essa, e ele está lembrando esse povo de que essa é a questão principal. E como foi que ele tratou esse conteúdo? Foi na força do seu poder? Ele expôs na força da sua eloquência?
Não, ele fez isso em fraqueza. E é interessante que lá em Atos 18, você vai perceber que quando Paulo está pregando, ele tem oposição. A cidade se opõe a ele, mas Jesus chega para ele. Vamos voltar só para a gente pegar esse texto, porque tem tudo a ver com a fraqueza de Paulo. Atos 18. Vamos ver os versículos 9 e 10. Eu falei que isso era bonito, né? Então vamos fazer isso. Olha aí, ó, Atos 18. E de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Se ele está falando para não temer, porque Paulo estava tendencioso a temer a perseguição. A fraqueza abateu o coração de Paulo, a carne de Paulo. Meu Deus, será que eu vou morrer aqui? Será que aqui o evangelho vai ser ineficaz? Aqui é improvável que pessoas se convertam. Existe oposição nessa cidade. Mas o Senhor diz: não temas, mas fala e não te cales. Olha o versículo 10. Porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Então, como é que a fraqueza foi operada no coração de Paulo? É que ele expôs o evangelho mesmo com a carne fragilizada. Porque a confiança de Paulo não estava na sua argumentação, a confiança de Paulo estava na pré-ordenação de Deus. A confiança de Paulo estava na predestinação de Deus. A confiança de Paulo estava na promessa que Deus fez a ele. Paulo, fala, não te cala, porque nessa cidade tem muita gente minha. O poder de Paulo não estava na fortaleza das suas palavras, mas na promessa de Deus. Fez com que ele fosse para frente. E mais do que isso, houve demonstração de eficácia. Eu estive entre vocês demonstrando o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, lê esse texto, pensa que é o quê? Paulo chegou lá, todo mundo saiu rodopiando. Paulo passava no lugar, o pessoal subia na mesa e sapateava. Paulo passava pelo lugar, o pessoal começava a papocar em línguas. E aí todo mundo olha e as línguas, então é o poder que Paulo está falando. Nesse texto não é, tá? Lá na frente ele vai falar, as línguas são reais, tá bom? As profecias são reais. Deus usa pessoas para trazer dons à sua igreja. Ele traz dons e usa pessoas para isso, melhor dizendo. Mas aqui Paulo está falando sobre o poder que o Espírito Santo realiza. A confiança de Paulo estava não na capacidade da sua eloquência, mas em que o Espírito Santo converte o coração das pessoas. Amém? Olha o versículo 6 para você pegar. Mas no poder de Deus, ao final do versículo 5. Aí o versículo 6 ele inicia: na verdade, falamos de sabedoria entre os que são maduros, mas não a sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória. E aí ele vai continuando, até ele falar no versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Está entendendo o poder do Espírito que ele está falando aqui? É que a palavra chegou aos coríntios, não pela qualidade dos ouvidos deles, não pela qualidade da fala dos coríntios, de Paulo, como a gente falou na pregação passada, mas aqui ele está elucidando. Isso aconteceu porque o Espírito Santo operou. A demonstração de poder é essa. Vocês se converteram. E sabe por que vocês se converteram? Porque o Espírito Santo estava no nosso meio, ele estava ali revelando a palavra. E qual era o propósito de Paulo com tudo isso? Para que a fé de vocês, versículo 5, não se apoiasse em sabedoria humana, ensino o poder de Deus. Não vou falar muito sobre isso não, porque foi mais ou menos o tema da nossa última pregação, mas nunca percamos isso de vista, meus irmãos. Se a gente colocar muita coisa para florear o evangelho, a gente vai começar a achar que as pessoas estão se convertendo, a igreja pode ficar cheia, mas não há conversões reais. Você pode começar a fazer aqui uma série de coisas na igreja e pode atrair pessoas com isso. Ações sociais, ações de visibilidade, propaganda, publicidade, um bocado de coisa, vai atrair pessoas, eventos sobre finanças, empreendedorismo, não sei o quê, e o pessoal chega, mas Paulo está dizendo, olha, sabe por que eu quis anunciar o evangelho puro e simples?
para quando houvesse conversão, haver a certeza de que aquela conversão é genuína. Porque se fosse de outra forma, a igreja estaria inchada de pessoas querendo boa filosofia, como era o caso aqui. Aplique hoje a qualquer outra coisa, mas porque foi o evangelho puro e simples, eu sei. Aqueles que se achegaram por causa de Jesus. E se vocês estão querendo colocar outra coisa que não Jesus, eu estou enviando essa carta aqui para vocês entenderem que elas têm que ser retiradas. Só Jesus é suficiente. Só Jesus basta. E aí ele vai para a segunda parte da argumentação dele. É que a sabedoria da igreja é a sabedoria de Deus. A sabedoria da igreja é a sabedoria de Deus. Aqui já tem um ponto para nós aprendermos. É que a sabedoria particular da igreja, o tesouro da igreja, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que na exposição de Paulo, agora a partir do versículo 6, ele não vai dizer que ficou lá sem sabedoria não, para os coríntios não acharem que a palavra de Deus era qualquer coisa, ou tolice. Não, no versículo 6 ele diz, na verdade, falamos da sabedoria, falamos de sabedoria, usei de sabedoria no meio de vocês, entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Então, o que Paulo quer argumentar aqui? Olha, eu usei sabedoria no meio de vocês, eu fiz isso entre os maduros, e ele escolhe uma palavra muito interessante aqui para falar maduros. É importante a gente vasculhar. Ele utiliza uma palavra que significa perfeitos, experimentados. E a palavra no grego era uma palavra do vocabulário filosófico. Era uma forma em que os filósofos apontavam aqueles que eram de sabedoria perfeita quanto filosofia. Então ele usa uma palavra aqui para falar, olha, eu falei com sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Eu falei com sabedoria entre aqueles que são aperfeiçoados. Só que agora ele vai voltar, mas eu não me refiro à sabedoria das escolas filosóficas. Eu me refiro aqui não à sabedoria desta era, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Existem duas explicações para que Paulo use essa palavra com os crentes. Amadurecidos, aqui experimentados, perfeitos. A primeira delas é que ele estava querendo dizer assim, olha, eu falei entre sabedoria entre os que são crentes. Entendeu? Os crentes são perfeitos, os crentes são experimentados, os crentes são... Então, eu falei em sabedoria. Sabe por que vocês não estão entendendo? Porque talvez tenha muita gente descrente aí. Porque para os crentes eu falei com sabedoria. Eu acho que não é a melhor opção, porque no capítulo 3 ele vai ser irônico e vai chamar aqueles de espirituais, aqueles da escola de Jesus, sabe? Ah, eu não sou de Paulo, nem de Arminio, nem de Calvino, eu sou de Jesus. Aí, Paulo, eu não posso falar com vocês como se fossem espirituais. Vocês se acham espirituais, mas vocês não são. Então aqui provavelmente ele está falando assim, olha, na verdade falamos de sabedoria entre aqueles que se acham perfeitos. Ou seja, ele está ironizando, vocês não são os perfeitos, eu falei de sabedoria com vocês. Como é que vocês não entendem que o evangelho tem sabedoria, se eu falei o evangelho com sabedoria entre aqueles que deveriam compreender? Então Paulo está colocando eles contra a parede. Ixi, a gente não está entendendo, então não é que o evangelho não tenha sabedoria, é que a gente que não está sendo sábio. Paulo está falando mais ou menos assim, ó, na verdade, nós falamos de sabedoria entre os que creram. E estes são os verdadeiros sábios. Os que creram são sábios. Os sábios não são os das escolas filosóficas. Sabe quem são os sábios no meio de vocês? Os sábios são os que creem. Para os que creem, o evangelho é sabedoria. Para os que creem, para os experimentados, para os perfeitos, o evangelho é sabedoria de Deus. Não a sabedoria desta era, é sabedoria de Deus. Vocês creem? Então por que vocês ainda querem ser sábios conforme a sabedoria humana? Se vocês creem, por que vocês querem ser sábios conforme o mundo? Então Paulo está confrontando agora os coríntios. Aqui se distingue que essa sabedoria não foi a sabedoria humana, como Paulo mesmo diz aqui, né? Não é a sabedoria dos poderosos desse século, dos homens dessa época, porque essa sabedoria é efêmera. A sabedoria dos homens ela é tão passageira quanto os próprios homens.
Quem gosta aqui de história de doutrina, história das filosofias, história da ciência, filosofia da ciência, vai perceber, meus irmãos, que por mais renomada que seja uma ideia, ela tem prazo de validade. Você estuda uma ciência, usa um método no seu consultório durante um bocado de tempo, passa-se um tempo, não, essa daqui não é tão boa não, vamos ver outra. Aí você adota, essa daqui é que é a boa. Tá, vamos discutir e tal, passam 40 anos, outra, passa. Os nomes dos homens passam. Mas Paulo está falando, só que vocês já conhecem um nome que não passa, vocês já conhecem uma sabedoria que não passa, vocês conhecem aquilo que é permanente. É o Evangelho de Deus, é a isso que ele se refere. Os homens vão passar, os romanos vão passar, e passaram. Os religiosos judeus vão passar. Até as autoridades espirituais vão passar, os principados e potestades vão passar das regiões celestiais. Mas aqui o que eu estou anunciando para vocês não passa. E essa sabedoria é o Evangelho, é o que esteve em oculto. Versículo 7 e 9, Paulo vai falar agora. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha o versículo 9, que maravilha. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí o pessoal pega esse texto, tira do contexto para dizer que Deus está prometendo um carro, né? A pessoa quando ora esse versículo, muitas igrejas, como é que ela pensa, né? Meu irmão, deixa eu pensar no carro que eu nunca vi. Deixa eu pensar na casa que eu nunca vi. Deixa eu ouvir aqui, deixa eu pensar na notícia do emprego que eu vou receber, que eu nunca ouvi, né? Porque as coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, rapaz, até convence o pessoal. Pessoal, rapaz, que palavra maravilhosa. Mas olha sobre o que Paulo está falando. Ele está falando sobre o mistério de Deus que estava oculto. E o mistério de Deus que estava oculto é a promessa da vinda, morte, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. Amém? Esse é o mistério que estava, não está mais, que estava oculto. Meus irmãos, o Antigo Testamento é um conjunto de revelações, onde Deus está tratando com o seu povo, amorosamente, misericordiosamente, salvificamente. Há salvação no Antigo Testamento, essa salvação é pela graça, mediante a fé também. O Espírito de Deus opera no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento inteiro está apontando para algo, através de sombras. Não é o que o autor de Hebreus fala, no capítulo 10? Tudo lá era sombra. Imagine um objeto que a vela está sendo apontada para ela, a luz da vela está apontada para ela, e você vê a sombra projetada na parede. Você sabe o que é o objeto, imagine uma mão contra a luz, você sabe que uma mão, ela se move, você vê ela se movendo, mas o que você está olhando é para a sombra, você não está olhando ainda para a mão. Então o Antigo Testamento tem promessas, o Antigo Testamento tem profecias, o Antigo Testamento tem leis, o Antigo Testamento tem ordenanças, o Antigo Testamento tem cerimônias, mas todas elas estão apontando para alguém que virá. O templo vai ser ressignificado, o templo verdadeiro vai ser Jesus, a oferta, o cordeiro não vai ser mais o cordeiro animal, vai ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A habitação da gente com Deus não vai ser mais agora num santuário, mas vai ser no meio da igreja, porque Cristo habita na igreja. Nós não peregrinamos mais para fazer nossas ofertas e sacrifícios em qualquer local geográfico desse mundo. Cristo foi sacrificado de uma vez por todas para perdão dos pecados. Então Paulo está falando aqui, olha, o Antigo Testamento tinha um mistério oculto que foi revelado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Existe um mistério, mas ele já nos foi revelado, meus amados irmãos. Ele foi revelado conforme a pré-ordenação de Deus. Deus orquestrou a história para que no tempo propício, Cristo nascesse de mulher, crescesse em graça, morresse e ressuscitasse em nosso favor. E é isso. Cristo é o cumprimento dessa palavra. Cristo é a revelação do mistério. Amém? E aí Paulo está reforçando o ponto dele. Por que então que vocês querem ser os poderosos desse mundo? A gente falou disso naquela pregação, dos versículos 26 ao 31. Por que vocês querem ser aqueles que Deus não escolheu? Agora ele está falando, por que vocês querem
ser os poderosos deste mundo, se os poderosos desse mundo mataram o Senhor da glória? Vocês querem ser tais quais os governantes? Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem vocês querem ser? Aqueles que mataram Jesus ou aqueles por meio de quem, ou aqueles por quem Cristo foi morto? É melhor a segunda opção, né? Amém? Melhor ser aqueles por quem Cristo morreu. E aí Paulo vai continuar, nos ensinando e ensinando aos coríntios que o acesso à sabedoria particular de Deus é dado pelo Espírito Santo. Se Paulo informa aos coríntios que todos os crentes estão igualados pela graça, transmitida pela pregação de Cristo e este crucificado, como nós trabalhamos lá no capítulo 1, e essa conversão, essa graça alcançada pelos homens, não veio por inteligência humana, não veio pela perspicácia dos coríntios, não veio pela qualidade da mensagem transmitida. Agora, ele informa que o acesso a esse conhecimento se deu pelo Espírito de Deus. Então, Paulo falou, olha, não foi por causa da pregação, não foi por causa da qualidade de vocês, não foi pela eloquência da mensagem. Então, os coríntios poderiam pensar, mas como é que foi? Como é que alguém passa a compreender a mensagem do Evangelho? Se não é pela capacidade intelectual, como é que alguém passa a crer no Evangelho, se não é pela persuasão dos pregadores? Como é que isso acontece, Paulo? Então, Paulo agora vai explicar. Isso acontece pelo Espírito de Deus. Olha o versículo 10. Deus, agora vamos ler todo. Deus, porém, revelou-as. Todas essas coisas que olhos não viram, que ouvidos humanos não... Que olhos não viram, ouvidos humanos não ouviram. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Pois o Espírito examina as coisas, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele vai continuar o argumento, dizendo que, assim como o nosso Espírito nos conhece, quem é que melhor conhece você? Não é nem você, é o Espírito que habita em... É o seu espírito humano, a sua carne se conhece, tá? A ideia é essa, porque a gente sabe que o ser humano, pela sua própria inteligência, ele pode até se conhecer bem, mas ele não se conhece o suficiente. Até para nós nos conhecermos suficientemente bem, nós precisamos da revelação de Deus, amém? Qual sentido, pastor? Por exemplo, você sabe o tanto que você é pecador, se o Espírito Santo não te revelar o quanto você é pecador? Não sabe. Tá certo? Você não sabe, você precisa de revelação para isso. Mas Paulo está falando assim, ó, mas a sua carne conhece a sua carne. E tal qual a sua carne conhece a sua carne, assim é o Espírito Santo de Deus. Assim como nosso espírito conhece o nosso próprio corpo, assim como nós nos entendemos e compreendemos, assim também acontece com Deus. Deus tem um espírito e o Espírito de Deus o conhece perfeitamente. O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa de Deus, o Espírito Santo de Deus não é alguém que ele encaminha para si mesmo, que veio de fora para conhecer em parte. O Espírito Santo de Deus procede de Deus e é também igual a Deus. A gente crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas, mas um só Deus. A gente viu lá nos credos, né? Lembra, meus irmãos, Paulo está evocando isso. Olha, o Espírito Santo de Deus conhece Deus. Para nós conhecermos a Deus, então o que é que nós precisamos? De mais espírito humano? De mais sabedoria humana? Se você quer conhecer a Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é o que foi dado à igreja, e o ponto de Paulo é esse. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, versículo 11. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha o Espírito que a igreja recebeu, versículo 12. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Por isso que a igreja, meus irmãos, ela tem que militar, trabalhar para que ela não seja mundana, porque se for tem algo muito equivocado, tem algo muito incoerente, algo muito errado, porque o Espírito que habita no meio da igreja não é o Espírito do mundo, é o Espírito Santo de Deus.
O espírito do mundo até revela as coisas do mundo, mas o Espírito Santo de Deus revela todas as coisas. Veja que Paulo não está dizendo que o Espírito Santo revela só as coisas de Deus, não. O Espírito Santo revela todas as coisas. Quer compreender melhor a si mesmo, como eu falei? O Espírito Santo de Deus, ele vai te levar aos abismos mais profundos do seu coração, para que você possa expô-los diante de Deus em arrependimento, em conversão. O Espírito Santo de Deus te ensina a enxergar o mundo. Às vezes a gente chega num local e o problema dessa comunidade aqui é social, é de litígio por causa disso, 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 e o Evangelho nos abre a mente. Não, tem um problema espiritual aqui envolvido. O Espírito Santo abre a nossa mente para todas as coisas. Mas ele diz algo especial aqui, que ele nos revela aquilo que nos foi dado gratuitamente. Ou seja, uma coisa no ministério do Espírito Santo que a gente nunca pode esquecer, é que o Espírito Santo ele não revela a si mesmo. Meus irmãos, o amado Espírito Santo nunca vai trazer holofote para si mesmo. Então, toda vida que tiver uma igreja abundantemente cheia do Espírito Santo, vai ter uma pessoa que vai estar evidente. E só uma pessoa. É Jesus Cristo. A gente tem que ter cuidado quando a gente diz assim que o Espírito Santo é o Deus esquecido, né? Quando a gente está querendo dizer que a gente precisa falar mais do Espírito Santo, trazer evidência para o Espírito Santo, destacar o Espírito Santo, porque não é esse o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo veio trazer luz para outro, para Jesus Cristo. Jesus mesmo diz isso em João 15, quando porém vier o outro Consolador, ou o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Amém? É de Jesus que ele fala. Até os dons têm que ser nisso. Quando a gente for lá para os capítulos dos dons, lá na frente, meus amados irmãos, por que os coríntios não sabem usar os dons? Porque eles pensam que o Espírito Santo veio trazer evidência para eles. Eu quero falar em línguas para quê? Para todo mundo perceber quanto que eu sou espiritual. Para que você quer profecia? Para ter destaque, né? Na época não tinha um louvor, que o louvor é o destaque das igrejas de hoje, né? Aí na época tinha que falar em profecias, no meio da igreja. Aí, olha ali, rapaz, menino falando é profeta. Queriam os títulos, queriam as coisas. E Paulo já está ensinando desde o começo. Não, o Espírito Santo ele veio para trazer luz para as coisas que foram dadas gratuitamente. Até os dons que Deus deu gratuitamente, eles têm que gerar glória ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. E aí Paulo vai para a parte final. Finalmente ele vai dizer que nós temos agora a mente de Cristo, dos versículos 13 ao 16. Iniciando por abordar que o ensino do Espírito Santo utiliza a palavra que ele mesmo revelou. Olha o versículo 13. Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ou seja, como é que vocês falam do Evangelho revelado pelo Espírito Santo? Agora sim, é pela filosofia humana. Graças a Deus, agora o Paulo vai falar da filosofia humana. Aí Paulo joga água, né? O balde de água fria. Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Quando eu estive entre vocês, eu falei no Espírito e em poder. E como foi que o Espírito Santo agiu? Ele agiu com base nas Escrituras. O Espírito Santo iluminou a mente de vocês para que vocês crescem nas Escrituras. Meus irmãos, você não tem que ter a mente iluminada para acreditar em mim, não. Eu sou carne e osso. A mente dos crentes tem que ser iluminada pela palavra de Deus, para crer na própria palavra de Deus, que conduz a Deus. E quem é que a palavra de Deus revela para que nós sejamos reconciliados com Deus? Jesus Cristo. Quem foi que revelou as Escrituras? O Espírito Santo. Você tem que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Paulo não chegou na sinagoga, traga aí as Escrituras do Antigo Testamento. Vamos ver se o que Platão está escrevendo tem a ver com o que está revelado aqui. Traga as Escrituras para a gente ver se o que Cícero está falando tem a ver com isso aqui. Não. Vamos olhar para quem é Jesus. Vamos olhar para a obra de Jesus. Vamos olhar para a pessoa de Jesus. Vamos olhar para aquilo que Jesus fez. Vamos olhar para aquilo que está acontecendo no meio da igreja. Será que a palavra do Antigo Testamento fala disso? Fala. Fala do começo ao fim. O Antigo Testamento inteiro aponta para
Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, meus irmãos, eu falo dessas coisas com palavras não ensinadas pelo homem, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que trouxe essas palavras. E essas palavras são ensinadas comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Vamos colocar na época. Na época eles não tinham o Novo Testamento ainda revelado. Eles nem sabiam ainda, quando eles pegaram a primeira vez essa carta de Paulo, que essa carta era inspirada por Deus, autoritativa para eles. Então, como é que Deus trazia a palavra naquela época? Deus usava os dons. Palavras de profecia, uma pessoa se levantava e trazia uma palavra. E como é que eu sei que a palavra que essa pessoa se levantou e trouxe tem a ver com aquilo que Deus quer revelar? Eu tenho que conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Pegava o Antigo Testamento e conferia. Alguém falou em línguas. O que foi que essa pessoa falou? Eu não sei. Pode estar errado, tem que ter sempre alguém que interprete. Quando a língua é falada em público, né? É o que a gente vai aprender lá na frente. Eu já estou dando spoiler, né? Mas a questão é, agora que alguém interpretou, o que é que foi dito? Foi dito isso, isso, isso. O Antigo Testamento dá respaldo? Dá. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Entendeu? Ponto de Paulo. Meus amados irmãos, é assim que faz. Dons, profecias, tudo que nós fazemos enquanto igreja tem que estar de acordo com a palavra de Deus revelada. Então agora Paulo vai expor a tolice desses irmãos. Paulo expõe a tolice de quem eles querem ser. Paulo vai finalizar a argumentação que levaria os coríntios a uma espécie de constrangimento. Então Paulo vai finalizar aqui constrangendo os coríntios acerca dos pensamentos deles. É que eles querem ser aqueles que não entendem a sabedoria de Deus. Lembra lá? Antes eles queriam ser quem Deus não escolheu. Daqui a pouco nós falamos que eles queriam ser aqueles que não entenderam Deus. E agora, Paulo está dizendo, olha, vocês querem ser aqueles que não entendem a sabedoria de Deus. Como é que vocês podem ser sábios assim? O versículo 14, Paulo é muito intenso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus. Do Espírito de Deus. Porque o homem natural acha que essas coisas são... Olha como é forte, meus irmãos. Se eu fosse um coríntio aqui, eu estava corado de vergonha. O homem natural não entende as coisas de Deus. Na verdade, para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Ele continua dizendo, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Como é que vocês querem esse tipo de sabedoria? Como é que vocês querem engrandecer o homem natural, se o homem natural não quer nada com Deus? E aqui, Paulo está sendo, novamente, é muito provável, irônico, utilizando termos para eles serem confrontados mesmos. Ele utiliza uma palavra aqui para o homem natural, que talvez seja uma referência para o homem virtuoso de Aristóteles. Ou seja, eles estavam querendo ser virtuosos conforme as virtudes percebidas por qualquer homem. Por que a gente não percebe de virtude? Antes da gente ser crente, a gente percebia pessoas virtuosas de alguma forma. Oh, é tão bom não mentir, né? Fulano só fala a verdade. Não precisava ser crente para concordar com isso, não era? Rapaz, fulano matou alguém, que coisa horrível. Não precisava ser crente para concordar com isso. Então a sabedoria humana pode trazer algum tipo de valorização das virtudes. Paulo está falando, isso não é suficiente. Ainda que você seja um homem natural perfeito, aperfeiçoado pela sabedoria humana, ainda é insuficiente, o pecado ainda vai estar lá, e o pior, esse homem sofisticado, esse homem virtuoso, ele ainda é totalmente capaz de rejeitar a Deus, porque ele não busca a Deus, ele não compreende Deus, ele não quer saber de Deus. Como que vocês podem fazer isso? Por que é que vocês querem provar para o mundo uma sabedoria? Para que é que vocês querem provar para o mundo que vocês são alguém? Vocês têm que aprender que vocês não precisam se submeter às vontades humanas dos outros. Vocês não precisam se submeter à aprovação humana. Na verdade, vocês é quem devem compreender e julgar o mundo. Olha o versículo 15. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Ah, pastor, não tem isso na minha Bíblia. Minha Bíblia diz assim, ó, aquele que é espiritual julga todas as coisas. É? É não. Como é que está aí? Para ver se você está acordado ainda. Lê o versículo inteiro, por favor. Tá, é parecido com a minha. Alguém que tem a área aí? O Elvis. O Elvis aí tem a versão mais
erudita. 15. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí crente pega esse texto aqui e fala assim, ó, não me julgue. Não julgueis. Está totalmente errado. Aqui a intenção de Paulo é falar que o homem natural, ele não consegue compreender todas as coisas. Mas o homem crente, ele compreende todas as coisas e ele mesmo não é compreendido pelos outros. Então Paulo está falando, vocês estão querendo se submeter à vontade humana, à sabedoria dos outros homens, mas deveria ser o contrário. Porque são vocês que compreendem todas as coisas. Na verdade, para o mundo é que vocês é que são incompreensão. O crente deve ser isso mesmo. O mundo tem que olhar para o crente e falar assim, eu não consigo compreender. Eu não consigo entender como é que ele crê, eu não consigo entender como é que ele faz o que ele faz. Eu não consigo entender como é que ele age conforme aquelas motivações. Porque falta o quê? O Espírito Santo para compreender essas coisas. Mas a gente não deveria compreender todas as coisas. Vocês é que deveriam julgar o mundo, discernir o mundo. Porque assim como ninguém instruiu a Deus por não acessar a mente dele, quem não tem a mente de Cristo não pode instruir quem tem. É a conclusão. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo não está dizendo, agora passem a instruir a Deus porque vocês têm a mente de Cristo. Não, a ideia de Paulo é, tem a ver com o versículo 15. Aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Quem não é espiritual, não compreende. Vocês mesmos que são espirituais não vão ser compreendidos por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A nossa mente sempre vai ser uma incógnita para o mundo. Não é que agora você tem a mente de Cristo, agora eu vou instruir a Deus, vou ser conselheiro de Deus. É um absurdo pregado por aí. Esqueça essas teologias falsas. É que agora com a mente de Cristo nós podemos aceitar as coisas de Deus. Porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. Agora com a mente de Cristo nós podemos compreender as coisas de Deus. Porque o homem natural não quer compreendê-las. Ainda que nós não sejamos compreendidos por ninguém, nós compreendemos a palavra de Deus. Eu quero fazer 5 aplicações com os irmãos. A primeira delas é que no Evangelho, os simples expositores são poderosos. No Evangelho, os simples expositores são poderosos. Amém? Não sei se aqui tem alguém com sonho de pregar a palavra de Deus. Mas isso aqui é maravilhoso para a gente, meus irmãos. Porque é óbvio que quanto mais estudo teológico, mais a igreja vai tirar proveito disso. Isso é óbvio. Mas Paulo está dizendo que é suficiente um bom pregador que expõe a palavra de Deus. Amém? Um consolo para você que quer ser um pregador. É um consolo para você que é a igreja também, meus amados irmãos. Nós não precisamos ter no púlpito sempre um PhD em teologia, um pós-doc em teologia. É claro que se a gente tiver, vai ser para maior proveito da igreja. Mas Paulo está nos ensinando que um bom expositor basta. Paulo está ensinando que o que faz um bom pregador, independentemente de ser a pessoa mais simples do mundo, é trazer o significado da palavra de Deus na dependência do Espírito Santo. Se alguém abrir a palavra de Deus e explicar o significado daquela palavra de Deus na dependência do Espírito Santo, é suficiente. O simples pregador, aquele que ora, aquele que labuta, é suficiente. Na verdade, às vezes é melhor usar a tesoura do que a empilhadeira. Saber recortar, tirar aquilo que é desnecessário. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer, meus irmãos, é que no Evangelho, os simples crentes são sábios. É porque você pensa, não sou pregador, não vale para mim. Mas se você é um simples crente, você não conseguiu fazer um curso superior, você não conseguiu fazer um curso de teologia, você é uma pessoa simples desse mundo, você é sábia. Porque o Evangelho nos fez sábios. A igreja de Corinto tinha língua, a igreja de Corinto tinha profecias, a igreja de Corinto tinha tudo de dom espiritual, mas não sabia o que fazer com esses dons de forma espiritual. Fazia de forma carnal. Eles tinham a palavra na boca, mas não tinham a palavra no coração. Ao ponto de quererem ser sábios conforme o mundo. E Paulo está mostrando para eles, vocês são muito tolinhos. Porque aqueles que conhecerem a Cristo, o grande mistério de Deus, estes são os mais sábios desse mundo. Você conhece, meus irmãos, aquilo que vale mais do que prata e ouro. Você conhece, se você for a pessoa mais simples desse mundo, aquilo que vale mais do que todos os tesouros desse universo juntos. Você conhece Jesus.
ele é mais valioso. Ele é o único conhecimento inacessível e que nos foi acessado pelo Espírito Santo de Deus. Uma terceira aplicação é que o cristianismo é religião de revelação e não de mistério. É lógico que há elementos misteriosos na fé. Como que as duas naturezas de Cristo se harmonizam, já que ele é 100% homem, 100% Deus? Como é que ocorre esse negócio aí, pastor, de predestinação e liberdade humana? Eu não consigo entender. Como é que ocorre esse negócio chamado Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A minha cabeça bagunça. Meus irmãos, existem mistérios tremendos na fé. Mas Paulo está nos ensinando que aquilo que aquilo que diz respeito à salvação, tudo isso já nos foi revelado. Isso é importante, meus amados irmãos, porque é muito fácil a gente cair na ideia de que crente tem que entrar no mistério, né? Não tem até por aí, fulano entrou no mistério, religião de mistério, mas se você ler cuidadosamente a 1 Coríntios, Colossenses, Efésios, você vai entender que o cristianismo não é uma religião de mistério. Até as coisas finais estão escritas num livro que significa revelação. Não é ocultismo. Deixa eu dizer para você, o último livro da Bíblia, o título dele não é ocultismo, o título dele é revelação. Então o cristianismo é isso, meus irmãos. É uma palavra para nós crermos porque ela foi revelada. Amém? E ela está disponível à igreja. Está disponível à igreja. A igreja tem uma mensagem particular. Isso é importante por quê? Porque os círculos acadêmicos podem ter as suas discussões, mas não tem o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é particular da igreja. Os partidos políticos podem debater, discutir muita coisa para melhorar a sociedade, não sei o que, mas não é o assunto da igreja. O assunto da igreja é o evangelho. É por isso que a gente não tem está aqui brigando por Bolsonaro e Lula. A preocupação inicial da igreja é o evangelho, porque é a mensagem da igreja. A gente não está discutindo filosofia social, porque a mensagem fundamental da igreja é o evangelho. Eu queria ir para a igreja para o pastor falar sobre identitarismo, não sei o que. Se não for a luz do evangelho, está errado. E a última aplicação. Você não precisa provar nada para ninguém. Veja que os coríntios queriam ser compreendidos pelas arenas filosóficas. O que eles queriam, meus irmãos, era que eles queriam ser razoáveis diante do mundo. Agora, eu quando era aristotélico, eu ia lá para a arena e discutia. Agora que eu sou cristão, eu vou lá discutir o cristianismo. Eu não quero só que sejam razoáveis os meus argumentos. Eu quero que olhem para mim, enquanto cristão, e pensem, olha como o cristianismo é sofisticado. Olha que filosofia reluzente, maravilhosa, é esse tal de cristianismo. Olha como os cristãos falam de forma eloquente, olha a retórica que o evangelho dá para essas pessoas. Mas eles se esqueceram que eles seguiam o crucificado, e quem segue o crucificado vai andar nesse mundo carregando a sua cruz. Quem segue o crucificado não foi chamado para entrar entre os primeiros desse mundo, porque a gente segue aquele que foi crucificado, a gente tem que lembrar sempre disso. A gente segue aquele que morreu numa cruz ensanguentada. As nossas marcas serão essas também. Daqueles que têm suor no rosto, daqueles que labutam, daqueles que vivem duro. E não daqueles que vivem pelo temor dos homens. Nós não devemos viver para parecer alguém para as pessoas, meus amados irmãos. Nós já somos alguém em Cristo Jesus. Eles queriam ser alguém que tinha uma nova identidade agora na filosofia cristã e não em Jesus Cristo. E nós já temos uma nova identidade, mas mais do que isso, nós temos uma nova mente. Nós temos uma nova mente, ela precisa funcionar. Nós temos uma nova mente, meus amados irmãos. À medida que nós conhecemos a revelação de Deus nesse mundo, a gente pode até acessar conhecimentos que são verdade, porque foi Deus que criou o mundo. Mas a mente de Cristo nos dá a revelação, a convicção de que foi Deus que formou esse mundo para a sua própria glória. A mente de Cristo nos lembra que nós podemos nos encantar com tudo que Deus criou, mas nós não podemos nos esquecer que a única maneira de sermos reconciliados com Deus é através da cruz de Cristo. Que ainda que a gente não possa compreender tudo nesse mundo, a mente de Cristo nos dá a inclinação para
dobrar a cabeça diante de Deus em reverência e louvor. E que se nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nós já temos uma identidade em Cristo, e nós já temos uma mente em Cristo, isso significa, meus amados irmãos, que não importa o que o mundo pense de nós devemos ser fiéis. Não importa o que o mundo pense de nós não prestamos contas a esse mundo, nem prestamos contas a nós mesmos, nós prestamos contas a Deus. Qual é a melhor decisão que você deve tomar no seu casamento? A que o mundo vai aplaudir, o que o seu coração pecaminoso vai aplaudir, ou o caminho da fidelidade? O caminho da fidelidade. Talvez ninguém entenda porque é que você assume uma cruz, mas é o caminho da fidelidade. Pais aqui, né? Eu vou me embora, muita tarefa. Tem que viver por outra pessoa. Mães, tem que viver por outra pessoa. Fidelidade. Nós temos a mente de Cristo. Nós não vivemos conforme o que o mundo aplaude, amém? Se você for atrás dos aplausos, você vai se desviar de Cristo. Mas se você quiser segui-lo, não tente agradar os outros. Teve uma pessoa que veio totalmente em amor, veio amorosamente para amar. E ela foi crucificada. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi misericordioso conosco e nós conseguimos trabalhar todo o capítulo 2. Pai, continua falando conosco através da primeira carta aos Coríntios. Ó Pai, que ela faça sentido, que ela constrange o nosso coração. E hoje nós te pedimos, especialmente por nós, ó Pai, para que a tua palavra continue sendo exposta no nosso meio, com simplicidade, com fidelidade. Nós te pedimos, ó Pai, que a mente de Cristo que o Senhor nos concedeu tenha muitos frutos, seja frutífera em nosso meio, ó Pai. Para que discernamos todas as coisas, julguemos todas as coisas, não conforme nossos gostos pessoais, não conforme ideologias desse mundo, filosofias desse mundo, mas conforme a tua vontade. Ó Pai, que vivamos nesse mundo de maneira fiel, não pelo temor dos homens, mas porque te amamos e queremos te obedecer. Que não sejamos quem os outros querem que nós sejamos, mas que sejamos quem o Senhor nos chamou a ser, ó Pai. Nos guia pela tua palavra. Guia a tua igreja aqui reunida, me guia. Guia os visitantes, ó Deus, que nos visitam hoje. Nos faz guardar a tua palavra para melhor te obedecer, para te servir melhor, para que a tua igreja seja também servida, para que o teu nome seja engrandecido em nosso meio. É a nossa oração essa noite, ó Deus. Nos leva em paz e em segurança, para que o teu nome seja glorificado.